Gratidão. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Deixa eu ver o pessoal. Deixa eu ver aqui quem é que eu vou chamar. Ricardo, Elisa Rezende, Ruth, Tatá, Adriana, Denise Ferreira, Marli Lopes. Filha, menos eu tô na live. Não me irrita, por favor. Meu gato caiu. Kátia. Desculpa, mamãezinha linda. A minha filha que ela quer participar da live. Eu tô muito feia. Então fica quietinha, senão eu te ponho aqui na câmera. Oi, gente. Andréa Benite. Filha, por favor, coloca pra mim lá e liga. Boa noite, pessoal. Tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Peraí que eu tô marcando o povo. Gilvan, vai falando um oizinho. A Cris tá presente. Deixa eu ver quem tá presente. Fala aí de onde você é. Gilvan, peraí, Adriana. Michele, Lu Reis. Dri Menezes. Tudo bem, gente? Queria estar falando hoje, o nosso tema é sobre o medo. Algumas pessoas colocaram aí do que tem medo, né? E você? Tem medo de quê? Como é que é esse medo? Contem aí pra mim. Vamos dividir. Tem medo do quê? Medo da vida? Medo do emprego novo? Medo de começar um relacionamento? Qual é o teu medo? Bora falar. Bora falar. No final eu vou fazer um exercício para a gente estar modificando esse padrão de medo, tornando esse padrão de medo num padrão positivo, fazendo o nosso sistema funcionar a nosso favor. Quem ficar até o final da live vai aprender isso comigo hoje. Deixa eu ver aqui quem mais. Dá tempo de chamar alguém, se vocês ainda quiserem, se quiserem, né? Se vocês gostarem da live, pode estar também compartilhando. Peraí, gente. Chega. Agora o pessoal vem. Quem quiser que vem. E aí, tudo bem com vocês? Adriana Gomes. Olha, Thalita mandando coraçãozinho. É minha filha. Tá tudo bem, né? O importante é o coração. Oi, Ruth. Tudo bem? Luzia, boa noite. A Luzia tá falando que tem medo de um novo relacionamento. Raquel, tenho medo de perder minha mãe e da velhice. É plausível. Quem mais? Qual é o medo que você tem? Olá, Márcia. Tudo bem, Márcia Cristina? Tem medo de quê? E a Lídia? Qual é o seu medo, Lídia? Jaciara tá dizendo medo de ficar sozinha e de perder as pessoas que amo. Raquel Reis. Tem medo de quê, Raquel? E Andréa Benite ainda tá aqui? Tem medo de quê, Andréa? Miriam da Silva, boa noite. Então, hoje a gente tá aqui pra gente estar falando sobre medo, né? Que é uma força que, se a gente não souber utilizar, pode ser algo negativo, tá? Mas eu não quero falar daquele medo, do medo natural, aquele de instinto, que um pouco de medo, ele é proteção pra gente, né? Então é bom que se tenha um pouco de medo, porque isso de certa forma te protege, vai te fazer pensar antes de agir, antes de fazer alguma coisa, aquele medo de cautela. Esse medo não nos faz mal. O medo, deixa eu ver aqui, a Raquel tá falando o quê? Tenho medo de um relacionamento novo, faz muito tempo. É verdade, Raquel, que eu já te acompanho faz tempo. Pelo menos desde 2015 você tá sozinha, né? Tranquila. E se for por medo, aí isso já não é legal. Então, assim, esse medo que faz a gente se precaver, que faz a gente ter um pouco de cautela, ele é saudável, né? É instintivo e é saudável. Agora, o medo que eu quero falar hoje é aquele medo que nos paralisa, tá? Aquele medo
aqui entrou mais alguém, deixa eu ver. Osvaldo, seja bem-vindo, Osvaldo. Aquele medo que nos impede de ir adiante, que nos impede de alcançar os nossos objetivos, tá? Então, é sobre este medo que eu quero falar. Medo de se expor, medo de se machucar, e aí nem começa, né? Então, é sobre isso que eu quero falar. Esse medo que nos paralisa não é um medo, é óbvio, não é um medo que nos faz bem, né? Porque está nos impedindo de estar vivenciando as coisas da vida, vivenciando e colocando em prática o nosso melhor, né? Por medo de se expor. Então, assim, o que eu quero trazer hoje pra gente é o seguinte: a gente precisa aprender a vencer esse medo, tá? Provavelmente, aquilo que você mais busca está depois do medo, tá? O medo é um grande divisor e é um grande empatador de realização de sonhos. Nem sei se existe essa palavra, mas assim, nos impede de realizar os sonhos. E quantas vezes a gente deixa de realizar algo por medo? Aí eu quero estar falando assim, como é que esse medo se instala na gente? Nosso organismo, a nossa mente é como um computador, tá? Então assim, o nosso campo eletromagnético funciona como se fossem programas mesmo, que vão sendo, que vão ficando impressos no nosso campo eletromagnético. Tudo que a gente passa, tudo que a gente vivencia, de alguma forma, vai impregnando no nosso campo eletromagnético, tá? E isso vai se tornando algo como se fosse parte do nosso sistema. Como se fosse, não, é o nosso sistema. Isso fica registrado no nosso sistema, tá? E a gente acaba agindo de forma inconsciente, automático, com aquele medo, né? Então, assim, às vezes você fala assim, eu não sei por que eu não consigo arrumar um namorado, né? Mas se você tem medo de se relacionar, o que acontece? O teu sistema de crença tem esse medo registrado, porque você já se magoou, porque você já sofreu. O que acontece? Uma forma de te proteger, ele impede que você consiga ter relacionamentos de novo, tá? Porque tudo, lembra, tudo é energia, tudo é campo eletromagnético. A gente está em todo tempo emanando energia. Então, quando você emana energia de medo, e o medo também tem força criativa. Então, assim, quando eu emano energia de medo, eu crio mais daquilo, tá? Tá aí a importância da gente estar atento às coisas que a gente está pensando, sentindo, assistindo. Quando a gente assiste um programa de televisão e a gente fica ali assistindo coisas depreciativas, coisas negativas, coisas de guerra, a gente fica com medo, tá? A gente fica com medo. Tudo aquilo que impressiona o nosso campo eletromagnético, que traz emoção e sentimento, ele fica impregnado no nosso campo eletromagnético. E isso reverbera para a nossa realidade, tá? Porque a nossa mente, ela é criativa. Criativa do quê? Daquilo que a gente começa a produzir na nossa mente. Daquilo que está impresso no nosso sistema, tá? Deixa eu ver, vocês estão me acompanhando? A Lídia está dizendo perfeito, tá? Só tenho medo de ficar doente. Então, o que eu quero estar trazendo pra gente hoje... Oi, Lucimar, tudo bem? É justamente isso. O medo, todo sentimento que a gente traz com a gente, ele tem força criativa, porque nós somos co-criadores, tá? Nós somos Deus em ação. Então, se você quer criar alguma coisa, você não pode estar reverberando a força contrária, porque se você estiver reverberando medo, é mais disso que você vai criar, tá? Por isso é tão importante. Então, assim, se eu tenho medo, então se você pode fazer um teste. Se você vê um noticiário e você fica ali com aquele medo, sentindo medo, alguma coisa sempre acontece dentro daquela situação. Por quê? Porque o universo, ele lê frequência vibracional, tá? Então você vibrou o medo, talvez você não vai criar aquele assalto, né? Aquela situação, mas vem algo na mesma frequência do medo para o teu campo eletromagnético, porque é o que você está emitindo, tá? Então por isso a importância da gente estar consciente e sabendo em que a gente está se conectando. Por isso que ficar falando mal de alguém,
assim, você não vai atrair de novo, de repente, alguém falando mal de você, mas você vai atrair situações da mesma frequência vibracional, tá? Então é mais ou menos isso, é mais ou menos dessa forma que funciona. Aí você fala assim pra mim, Ju, eu sempre atraio para o meu campo vibracional, para minha vida, né? A gente chama campo vibracional por causa da quântica. A gente está acostumado a usar essa linguagem. Oi, Michele, Marli Lopes, sejam bem-vindas todos. Eba, quanta gente! Chamem aí mais pessoal para estar aqui conversando com a gente. E vão falando aí a percepção de vocês e o que vocês acham, tá? Então, assim, quando a gente tem uma história repetitiva na nossa vida, tá? Então, assim, relacionamentos que sempre são difíceis. Adriana, linda, te amo. Adriana, oh, linda, Oliveira e Adriana Gomes também. Então, como é que você sabe o que você está vibrando? Você sabe pela tua realidade. Então, se na tua realidade você está atraindo, por exemplo, relacionamentos que não são bons, tá? Rapazes que não estão nem aí, que não quer nada com nada, tá? Que só quer uma aventura, é porque você está vibrando nisso. Aí você fala assim pra mim, não, Ju, mas eu quero alguém que queira alguma coisa boa. Mas o que é que você tá mandando pro universo? Se você tá só reclamando e falando, e se no teu inconsciente você tem assim, que homens não prestam, que relacionamento não vale a pena, que nunca dá certo mesmo, que homem é tudo igual, sabe? Você está vibrando negativo. Então é essa leitura que o universo faz. E é esse tipo de magnetismo que você vai atrair. Você vai trazer mais disso para você. Então, essa é a nossa preocupação, quando a gente começa a vibrar no medo. Então, eu tô com medo de ser assaltado. Você vai atrair situações dessa vibração, tá? Que mais? Tenho medo de quê? Fala aí, gente. Medo de qual outra frequência que tá ligada ao medo? Medo, medo, medo. Fala aí um medo de alguma coisa. Falem aí pra mim. Pra gente poder estar conversando. Enfim, vibrou no medo, vai atrair coisas ressonantes a esta situação. Então, assim, aquilo que você mais teme é aquilo que você acaba atraindo para você. Por quê? Porque o seu sistema está acostumado a vibrar de forma negativa, tá? Então, medo de ser traída, o que acontece? Aí você começa a olhar as coisas do teu marido, a pensar que está te traindo, achar que vai acontecer alguma coisa, né? Então, o que acontece? O universo entende que você está naquela vibração e ele te manda mais daquilo, tá? Medo de morrer. Aí a gente já fica naquela vibração de angústia. O que vai vir para você? Vai vir doença, vai vir tristeza, amargura, tá? Então, assim, não vem a morte de uma vez, né? Pode até vir, se você estiver vibrando tanto nisso. Começar a ver coisas de morte, coisas negativas, né? Tem gente que fica atraindo doença, porque só pensa em doença. Então, assim, observe a tua fala. Qual tem sido a tua fala, a tua conversa? Você tem conversado sobre o quê, né? Deixa eu ver, a Cristina Sanches está dizendo, tenho medo de sair sozinha e passar mal ao ponto de desmaiar. Pois é, aí você fica pensando isso. O que acontece? Você nem sai de casa, porque o medo é tão grande que já te paralisa. Quer dizer, você nem chega a realizar. Entenderam? Tem medo de depender de alguém. Então, assim, o medo do futuro. Aí, esse medo do futuro, o que acontece? Desencadeia uma ansiedade. Porque a gente não tem poder sobre o futuro. Mas você já fica prevendo um futuro negativo. O que acontece? Eu começo a passar mal. E aí eu me travo. Todo o meu sistema entra em defesa, tá? Porque assim, o que vocês precisam entender é que até o nosso medo, quando ele se manifesta no nosso campo, ele vem para nos proteger, tá? Mas de alguma coisa que ele pensa que vai haver. Então ele vem como um sistema de medo para nos proteger, né? Só que quando não é um medo que está sendo real, se não tem uma situação real, o que acontece? Eu estou criando uma situação para aquele medo se estabelecer e ficar ali vibrando no meu campo. Então, não vale a pena. Aí você fala para mim, óbvio, Ju, eu sei que não vale a pena. Agora me ensina como que eu não fico vibrando nisso. Primeiro, você precisa identificar os teus medos, tá?
o que é real e o que não é real. O que eu posso estar trabalhando de forma efetiva para estar combatendo e o que eu estou dando asas, o que eu estou dando alimento para esse medo. Por exemplo, o medo da morte é um medo natural. Todo mundo tem. Assim que a gente se dá por conta de ser humano, a gente sabe. Ninguém vai ficar pensando, ninguém pensa na morte assim, ai que legal, vou morrer, vou desencarnar, vou passar dessa para o melhor, né? Aquela coisa, vou ver Deus. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? E na hora de um acidente ou na hora de alguma situação difícil, todo mundo quer preservar a vida, porque o nosso instinto é de vida, não é para morte, é para vida, né? Então não me cai bem ficar pensando sobre a morte, tá? Tudo começa nos nossos pensamentos. Antes de ser um sentimento, é um pensamento recorrente. Então você precisa estar atento a você, precisa estar centrado em você. Tá? Por isso que eu estou sempre incentivando para a gente estar fazendo meditação, né? Para a gente estar cultivando o nosso lado espiritual, para você poder ter uma fé. Fé em quê? Fé em você, fé em Deus, fé na vida, porque isso te dá força, né? Então, voltando para o medo. Aí, se a gente está sempre pensando coisas negativas, se a gente está sempre... Oi, Dequinha! Que bom, Dequinha tá aqui. Olha... O que acontece? Quando eu penso muito sobre morte, quando eu penso muito sobre assalto, quando eu penso muito sobre doença. Oi, Marleide, que bom que você está aqui, você está melhor? Quando você pensa, tudo que você pensa muito, tá? Que você sente, que você se impressiona, fica registrado no seu campo eletromagnético e começa a fazer parte do seu sistema, tá? Então, se eu sei que eu tenho um sistema que está reproduzindo medo, reproduzindo pânico, reproduzindo ansiedade, como é que a gente vai fazer para mudar? A gente tem que começar, da mesma forma que a gente criou esse sistema negativo, a gente tem que criar um sistema positivo. Criar esse sistema a nosso favor, tá? Porque o medo, ele também pode ser uma coisa positiva. Quando, por exemplo, ele tem uma função no nosso sistema. Nada no universo é ruim ou bom, é funcional. Então o medo também é funcional. O medo para eu me prevenir, para eu me cuidar, né? Então num grau ele é positivo. Agora, se eu já estou com o meu sistema impregnado de medo que não me faz bem, do medo que me paralisa, do medo que cria crenças limitantes, né? Então assim, eu quero ter um relacionamento, às vezes você não tem esse relacionamento ainda dos teus sonhos, porque no seu sistema tem gravado medo de se relacionar. Aí o que acontece? O teu sistema interno, ele começa a criar situações para você não se relacionar, porque é isso que você tem gravado no teu sistema de crenças, que se relacionar não é bom, que homem não presta, ou que mulher não presta. Então o universo não traz para você o boy magia que você quer, não traz o relacionamento dos teus sonhos, porque está gravado no teu sistema de que se relacionar não é bom, tá? Porque você tem lá impresso o medo, tá? Então assim, no universo existe duas energias, apenas duas, e o restante é tudo por trás dessas duas, que é a energia do amor e a energia do medo, tá? Então assim, ou você está vibrando no amor, que aí flui, ou você está vibrando no medo, que tranca, tá? Então assim, a minha dica de hoje é a gente estar buscando a energia contrária daquilo que de repente não está funcionando na nossa vida. Se o que você quer é um relacionamento bom, que você quer dinheiro, né? Aí tem gente que fala assim, eu quero dinheiro, mas a pessoa está sempre vibrando no medo de ficar pobre, no medo de não dar certo, né? Quando você tem medo de enfrentar um trabalho, de fazer uma entrevista de emprego, de dar um currículo, você está vibrando no medo, né? E aí você trava o teu fluxo de bênção, tá? Então assim, se você estiver vibrando no medo, a coisa não anda. A coisa só anda quando a gente vibra no amor, que é o que? A alegria, que é a satisfação, que é a confiança. Se você não tem confiança em você, a coisa não anda, né?
Que mais? Então, assim, por exemplo, se você quer dinheiro, não adianta você ficar vibrando na escassez, nas contas que tem para pagar. Você precisa mudar o teu sistema de crença. Ju, como é que eu faço isso? A princípio, você vai ter que criar isso como se fosse um filminho na tua mente, tá? Então, assim, observe que a tua mente, ela tá sempre funcionando de alguma forma. Você sabe a forma que a tua mente funciona. Então, assim, quando você pensa em relacionamento, como é que você imagina? Você imagina você sendo feliz, você tendo alguém, enfim, você tendo trocas com essa pessoa, você se dando bem, você realizando projetos, sonhos, uma troca positiva, ou você já fica assim, ai, será que ele gosta de mim? Ai, será que ele tá me traindo? Como é a tua fala interna? Porque da forma que for a sua fala interna, é a forma que você vai reverberar no teu campo externo. Estão entendendo o que eu tô falando? Faz sentido para vocês? Me manda um coraçãozinho aí para eu saber que vocês estão entendendo. Porque eu fico aqui empolgada também, né? Então, assim, eu também sou ser humano, sou aqui dessa dimensão. Não pense que é fácil vir aqui e começar a falar. Então a gente fica também assim com medinho, mas é aquele medo assim de que eu preciso dar o meu melhor, eu preciso falar tudo aquilo que eu pensei em falar, né? Então assim, não permito que esse medo seja maior que a minha vontade de estar aqui com vocês. Eu também venço esses medos, também é um desafio para mim, tá? Então eu preciso do feedback de vocês. A Lu tá falando que entende, tá? Então, deixa eu voltar. Então, assim, aí se eu quero um relacionamento e o meu sistema de crença, a realidade que você tem é mediante a tua fala interna, tá? Então, assim, se você acha que você não vale a pena, se você acha que você não é boa o bastante, se você acha que você se você vibra insegurança, isso é o que você reverbera. Então, o que é que você vai atrair para você? Relacionamentos que vão confirmar que você não é boa o bastante, que você não merece ser feliz, que você não é digna. Por quê? Porque é dessa forma que você acredita. O universo te trata como você se trata. Tá? Então, assim, não é o outro, não existe o outro. Existe ilusoriamente. Mas, assim, se você está num relacionamento e você está sendo maltratada, você não está sendo amada, você não está tendo a relação dos teus sonhos, é porque em algum lugar aí você se abandonou. Porque em algum lugar você deixou o teu lugar de destaque e deu para o outro. Você tirou a tua força de você e deu para o outro. E aí, isso se chama desvalor. A gente não está se valorizando. Então, se eu não me valorizo, o que o universo manda para mim? Ele é eletromagnético, o campo eletromagnético. O que eu emano, volta. Se eu estou emanando desvalor, se eu estou emanando que eu não sou boa o bastante, se eu dei a minha força, toda a minha energia vital para alguém, para outra pessoa, e me abandonei e me larguei, deixei minhas coisas de canto, o universo também entende o quê? Ela quer mais disso. Então vem mais situações para confirmar essa minha emanação. Faz sentido para vocês? Então, assim, se eu quero dinheiro, mas eu estou sempre vibrando de forma pobre de espírito. Então, assim, eu não consigo ser grata pelo pouco que eu já tenho, eu reclamo do que eu tenho, tá? Não é que é pra gente aceitar tudo do jeito que tá, muito pelo contrário, mas é pra gente aprender a ter gratidão por aquilo que a gente já tem. Então, assim, valorizar aquilo que a gente tem. Aí o universo entende que você, sim, está sabendo valorizar, que você é grata, então vem mais daquilo, tá? Então, assim, se eu tenho um monte de contas para pagar, é sinal do quê? É sinal de que eu tive um crédito, né? Tem gente que fala assim, ai caramba, eu vou ter que pagar essas contas, mas você está pagando é porque você utilizou alguma coisa. Então, olha o lado bom disso. Isso é sinal do quê? É sinal de que eu tive crédito, é sinal de que eu adquiri coisas, então eu tenho que ser grata por essas coisas, né? Não reclamar que estou pagando uma conta.
Muito pelo contrário. Putz, ainda bem que eu tô pagando, porque eu tô pagando o meu carro. Eu uso o meu carro, ele é um conforto para mim. Eu uso a minha casa, é um conforto para mim. Ao invés de reclamar, ah, caramba, todo mês pagando aluguel. Poxa, claro, óbvio que é bom se eu puder comprar uma casa. Mas por enquanto, poxa, que bom que eu posso pagar o aluguel da minha casa. Eu não moro na rua. Tá entendendo, gente? Aí depois eu parto para o outro plano de comprar uma casa. Mas primeiro eu tenho que ser grata pela casa que eu já moro, né? Então assim, eu tenho um carro, não tô feliz com esse carro. Mas aí eu não valorizo esse carro, só reclamo. O que o universo entende? Ah, você reclama? Aí pode... Observem. Aquilo que você reclama vem mais. Oi, Darcy! Gratidão, que bom que você tá aqui. Então assim, aí você tem um relacionamento, só que você só reclama. O relacionamento, a tendência é que ele fique cada vez pior, tá? Porque é isso que você está emanando e é isso que volta para você. O problema não é com o outro, o problema é você com você, tá? Então assim, se não está satisfeita com o relacionamento, com o que está ocorrendo, abra mão daquilo, deixe ir e abra espaço no teu campo eletromagnético para que a vida, para que o universo te traga algo novo. Mas se você não mudar a sua vibração, o que vai vir? Mais do mesmo, tá? Então assim, vamos supor que você está acostumada, como eu disse, o dinheiro não dá para nada, a atrair gente que fala, que só faz fofoca, que fala mal de você, a atrair amigos que são falsos, né? Você está acostumada com isso, você fala para mim, Ju, minha vida tá uma merda. Então, assim, só aparece gente que quer me sugar, só aparece amigo que não é amigo da onça, só aparece boy magia que só quer me usar, uma noite nada mais, só aparece... Enfim, tá tudo virado de ponta cabeça. O que eu falo? Por que tá assim? Porque no seu sistema de crenças está gravado, está impresso no seu sistema toda essa negatividade, tá? Já funciona desse jeito. Ah, e agora eu vou morrer assim? Não. Você pode, a grande sacada é que a gente pode mudar, tá? Então a gente pode mudar. Como? Imprimindo no nosso campo eletromagnético, tá? Novas impressões, novos sentimentos, fazendo assim uma reprogramação mental. Se o que acontece na minha vida é resposta do que eu penso, do que eu sinto, do que eu vibro, então peraí, vamos avaliar. O que eu ando falando? O que eu ando sentindo? Eu não falo, mas eu tenho uma raiva violenta. Isso vai reverberar no meu campo. Vai voltar para mim de alguma forma. Porque o universo é perfeito. Vibrou, criou. Tá? Então, primeiro faça essa autoavaliação. Oi, Tâmia. Oi, Daisy. Jameres. Tudo bem, gente? Ai, que legal. Gente, depois eu vou... Ai, deixa eu tomar um pouquinho de água. Peraí. Depois eu vou ler os comentários, tá? A Rita de Cássia tá falando. Acontece muito de eu falar que tudo vai dar certo, mas os pensamentos virem sempre em minha mente. O contrário? Que eu não consigo abrir, porque eu tô no celular. Ah, abriu aqui. E os pensamentos virem sempre em minha mente, eu repetindo como um mantra, que tudo vai dar certo. Exatamente, é isso que eu vou ensinar para vocês agora. Então, assim, você primeiro tem que identificar o padrão que você está funcionando. Como é que eu sei? Pela tua realidade. Se a tua vida tá uma merda, é porque você tá vibrando errado. Você tá vibrando negativo. Aí, assim, é a opção. Você quer continuar assim? Continue do jeito que você está. Não, Ju, eu quero mudar. Eu quero que as coisas fluam. Eu quero atrair dinheiro. Eu quero atrair relacionamentos saudáveis, eu quero atrair amigos sinceros, eu quero atrair coisas boas. Então a gente tem que começar a mudar, tá? Então a gente tem que começar a colocar os pingos nos devidos is. Então assim, se você tá na escassez, é porque você tá vibrando escassez. Tá reclamando, não tá valorizando o pouco que tem, tá? Isso é lei universal. Começou a mudar,
a vida começa a mudar. Tudo muda quando a gente muda. Então, assim, para com esse negócio de, mas o meu marido não muda, mas a minha mãe não muda, mas o meu filho. Problema deles. Tá? Eles dão conta do universo deles. Cada um de nós somos um universo. Um universo dentro do universo. E temos o universo dentro de nós. O que quer dizer isso? Nós somos Deus em ação. Tá? Nós não somos Deus do universo do outro, mas do nosso universo nós somos. Então, quando a gente começa a mudar a nossa frequência vibracional, quando a gente começa a mudar a nossa maneira de pensar, quando a gente começa a mudar a nossa maneira de sentir, é aquilo que vai vibrar, é aquilo que vai começar a reverberar para nós, tá? Então, se você está doente, se você está adoecido, eu preciso te falar que isso é responsabilidade sua. Foi você que criou isso. Não fica bravo comigo, tá? Isso é quântica, é ciência. Mas eu tô falando isso aqui que é pra gente poder aprender a lidar com as nossas forças internas, a lidar com esse nosso poder, com esse nosso potencial e mudar isso a nosso favor. Porque olha, se a tua vida tá um trem, tudo desandando, e você é o responsável por isso, olha que bacana o que eu vou dizer. Se você conseguiu criar toda essa catástrofe, você pode criar tudo de bom, de forma positiva. Então não tá tudo perdido, tá? Então assim, é possível, mas a gente precisa tomar posse disso. Primeiro, que eu sou responsável por isso. Segundo, onde eu estou dando brecha para que o medo se instale. E vibrações da frequência do medo, vibrações como raiva, medo, angústia, com o que mais? Mágoa. Onde eu estou permitindo que essas energias densas fiquem e continue criando mais dessa energia, reverberando no meu campo. Onde eu estou criando? Identifique. Aí vamos reprogramar. Então eu identifiquei que eu estou vibrando negativo no lado de relacionamento, tá? Então assim, eu estou falando mal do outro, eu estou mentindo, eu estou omitindo, né? Então assim, eu vivo uma vida que não está em harmonia comigo, com as minhas próprias verdades, isso vai reverberar no meu campo. Então assim, não dá pra gente fazer nada escondido. Tudo que a gente faz fica impresso no nosso campo eletromagnético, tá? Então eu vou começar a modificar. Então onde eu gero raiva, tristeza, amargura, reclamação, eu vou começar a vibrar diferente. Então no relacionamento, como é que eu faço? O meu campo eletromagnético está acostumado com esse filmezinho. Começa a se relacionar, já começa a pensar, não vai dar certo. Ele vai me trair. Esse cara tá de palhaçada. Esse cara... O que eu vou atrair se eu continuar pensando assim? Palhaçada, traição, desvalor. Se eu estiver num trabalho e eu começo a pensar assim, ninguém gosta de mim. Estão tramando contra mim. O meu trabalho, meu Deus, eu não sei fazer. O que eu vou atrair para mim? O que eu estou emitindo? Desvalor, falta de capacidade, falta de confiança em mim. E o que é que vai vir para mim? Isso tudo como resposta, tá? Então, se eu quero outra resposta, eu tenho que dar outra vibração. Então, assim, Ju, eu não sei como. Aí é que entra nosso poder da mente. Você vai aprender a criar um novo filme. No início, vai ser meio estranho, mas eu vou pedir para você fazer um exercício. Uns 3, 5 minutinhos por dia, de manhã à noite, tá? Pegue coisas, pegue uma coisa. Então assim, se é o relacionamento, vamos focar no relacionamento? Então assim, que você quer dar certo nos seus relacionamentos. Você vai, ao invés de pensar dessa forma que você está habituado a pensar, você vai imaginar um filme de você se relacionando, de você se dando bem, de você conhecendo uma pessoa que te ama, que te valoriza, de você se valorizando, de você sabendo colocar os teus limites
e essa pessoa te respeitando. Sabe, como se fosse uma novelinha? Sabe aquela novela que você olha e fala assim, nossa, deu certo. Você vai se olhar dentro desse filme numa terceira pessoa. Você vai fechar os olhos e ó. Lembra do exercício que eu falei? Você vai, aqui no nosso peito, no meio do peito, a gente tem uma glândula que se chama glândula do timo, tá? É uma glândula de emoções, é uma glândula importante. Sente aqui, ó. Se você bater aqui assim, você vai sentir. Essa glândula, antigamente, ela era chamada de glândula de consciência, tá? E a gente pode focar no timo, ou você pode focar no teu coração, tá? Enfim, o importante é que você volte para você e que você tenha uma conexão com você. Você tenha consciência do que você está gerando e volte para você. Então assim, Ju, realmente, eu tenho pensado negativo, eu tenho pensado só em desgraça, eu tenho pensado só em doença, e você está falando e realmente faz sentido. Quanto mais eu penso, mais desgraça aparece. Quanto mais eu penso, mais, né? Então a gente vai fazer um teste. Você não vai acreditar no que a Ju está falando. Você vai testar, é de graça, tá? Isso tudo eu ensino também na terapia. Mas aqui a gente está tendo essa oportunidade de estar aprendendo. E na terapia eu especifico, né? De acordo com o que a pessoa está me trazendo e tal. Mas enfim, aí você vai fazer o quê? Você vai inspirar, voltar para você, ficar num estado de paz. Primeiro você vai achar esse ponto de equilíbrio teu, de paz. Inspirando, respirando. Inspira, respira. Vai ficar sozinho com você, tá? E trazer para tua mente esse filme. Você vai se olhar como uma terceira pessoa. Você vai ver neste filminho aquilo que você quer que aconteça. Você vai visualizar aquilo, aquela situação em específico que você gostaria que acontecesse de outra forma e que até hoje se repete de forma negativa. Se está se repetindo, é porque você precisa aprender algo. No momento que você aprender o que você precisa aprender, a história modifica. E aprender o quê? É ressignificar, é modificar, tá? Então você pode fazer isso com a tua mente. Então assim, se é o medo de andar na rua, você ainda tem medo de andar na rua, tem medo de sair sozinha. Você vai mentalizar você saindo, fazendo todo o percurso, tá? Passando pelos lugares. Você vai ver você naquele filme, fazendo, sentindo, agindo exatamente como você gostaria que fosse. E sentindo como se já fosse real. Faz sentido para vocês? Aí com isso, você vai falar pra mim, já que bobeira ficar fazendo isso. O que é isso? O que é isso? Esse exercíciozinho tão simples. Você está criando novas impressões pro teu campo eletromagnético. E aí o que o universo entende? Isso é real, porque o teu cérebro, ele não faz diferença do que é real do que é imaginário. O nosso sistema é tão maravilhoso, olha, o universo é tão maravilhoso que nos deu esse poder. Não faz diferença. Então, por isso que quando você está num estado de ansiedade ou de depressão, quanto mais ansioso você fica, mais desgraça você cria. Quanto mais depressivo você fica, mais tristeza você cria, porque você está vibrando aquilo, tá? Então, aqui eu estou ensinando para você uma coisa muito simples, que é você burlar esse teu sistema, tá? Pode ser que quando você esteja fazendo esse exercício, então aí, faça esse exercício, né? Fez 5 minutinhos de manhã, 5 minutinhos à noite antes de dormir. Aí durante o dia vai vir as situações que você está acostumada. Nunca deu certo no meu relacionamento. Aí você vai dar o comando quântico. Cancela, cancela, cancela. Pensamentos negativos estão cancelados. Eu agora estou no comando. Eu estou presente. Estou presente. Você está falando para a tua mente. Já ouviram aquela frase que a mente mente? Ela mente por isso. Porque a mente, ela cria ilusões, que é aquilo que a gente está criando, e que vai reverberar no teu campo eletromagnético. Quando você tem essa sacada de que você é o co-criador, de que você é o mandante da coisa, a mente já não domina mais. É você, Deus em ação. Isso é ser Deus em ação.
Aí você coloca em prática o teu poder de co-criador. Então eu me percebo, eu noto o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. E aí eu no comando. Sentimentos negativos estão cancelados, cancelados, cancelados. Eu agora estou no comando. Eu agora ordeno. Eu agora invoco as minhas forças. Eu agora invoco a minha força criadora. Eu agora aceito amar e ser amada. Eu agora estou aqui presente. Você vai criando novas impressões. Parece simples. E é simples, gente, porque é só isso, tá? Mas quando você começar a praticar isso, aí você vai ver que ao teu redor vai mudar. Aí você vai falar assim, caramba, eu pensei assim, comecei a pensar. Mas assim, gente, não é assim. Pensou hoje. Às vezes é, tá? Porque o universo funciona dessa forma. Às vezes é assim. Só que assim, não é pra você só pensar e já... Aí pensa positivo agora, cria o filminho do que você gostaria, aí vai lá assistir a novela e entrar na desgraça do Jornal Nacional ou na desgraça do que a mocinha da novela tá passando. O que acontece? O teu sistema não sabe que você tá assistindo novela. Você é impressionado com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê. Você tá gravando de novo impressões negativas. Entendeu como é que funciona? Tá? Então assim, não posso assistir? Pode, mas assista consciente. Assista presente. Não deixa aquilo te dominar. Se você deixar aquilo dominar a tua mente, o teu campo vibracional, você vai reverberar como realidade na tua vida, tá? Então assim, percebeu que tá entrando nisso? Cancelado, cancelado, cancelado. Eu no comando, tá? E determina aquilo que você quer. Que mais? Fez sentido para vocês isso que eu tô falando? E a dica principal. Para que isso comece a se tornar automático no nosso sistema, faça por pelo menos 21 dias. Eu sempre oriento fazer de pelo menos 30 dias, mas no mínimo 21 dias. 21 dias, repita esse processo. Repita esse processo. Porque aquilo que você está fazendo hoje é repetição do que você já aprendeu, tá? Daquilo que está rodando no seu sistema. Então, sempre pense na sua mente como se fosse um grande computador. É um programa. Tudo é programa, gente. É um programa. Simples assim. O que você faz, a forma que você vive é um programa que você tem instalado. Você acostumou, viciou o teu sistema a funcionar dessa forma. Então, como é que eu faço para ele funcionar diferente? Coloque novas impressões. Mude o disco. No início, parece que está sendo forçado. Mas aí se você repetir, e repetir, e repetir, daqui a pouco aquilo vai cair naturalmente. E aí você vai ver mudanças ao teu redor, tá? Então fecha as brechas do medo, da mágoa. Ressignifique. Algumas mágoas, algumas situações, alguns medos, a gente precisa tratar, trazer à luz da consciência. Aí eu indico que você entre num processo terapêutico, tá? Porque às vezes a gente nem sabe do que a gente tem medo. A gente nem sabe onde essa crença está instalada. A gente só sabe a manifestação dela, né? Eu não sei de onde vem esse medo, eu não sei, né? Então assim, eu não consigo identificar. Eu não sei o que está desencadeando esse padrão repetitivo na minha vida, mas eu vejo esse padrão se repetindo. E eu não consigo, mesmo assim você falando que é pra gente criar, mesmo com essas dicas que você está dando, eu não consigo. Aí busque ajuda. Faça um tratamento terapêutico, tá? Para modificar essa crença limitante. Trocar essa crença limitante por uma crença positiva, por uma crença edificante, por algo a teu favor. Usar as tuas forças internas a teu favor. Você tem o queijo, a faca e o queijo na mão. O que você está fazendo com ele? Está usando a seu favor ou está usando contra você? Porque você, no teu universo, você é Deus em ação. Então, assim, o medo vem de coisas que a gente, às vezes, ficou ouvindo repetitivamente, que a gente não consegue, que a gente não vai dar certo, que não é possível. Não é possível para a pessoa. Agora, você, no teu universo, você é Deus em ação. Para você pode dar certo, por que não? Tá? Então, assim, quem tenta pode conseguir. Quem não tenta, já perdeu.
Tá? Então, o meu desafio para vocês essa semana é que vocês desafiem os medos de vocês. Do que você tem medo? Traga isso para a tua realidade. E comece a perguntar, a questionar. Ah, eu tenho medo de não dar certo. Mas se não der certo, o que eu vou perder? O que vai acontecer se eu encarar esse relacionamento de forma positiva, se eu encarar esse emprego de forma positiva e buscar recursos, e buscar aprender, e buscar compreender, e buscar centrar em mim, o que eu posso perder? Às vezes você já está perdendo, já está desempregado, ou já não está sendo feliz sozinho, e aí não entra no relacionamento com medo de não dar certo. Entendeu o que eu estou falando, gente? Então, assim, é arriscar. É se jogar na vida. A gente precisa viver, tá? E trabalhar as nossas forças a nosso favor. Colocar essa mente, esse potencial que a gente tem a nosso favor. Não é fácil? Vocês acharam fácil? Gente, eu achei facílimo. Depois que eu descobri essas coisas, minha vida só flui. Maravilhosamente. Às vezes vem algum contratempo, porque faz parte. Mas eu já não fico no contratempo. Eu ressignifico, eu transmuto, eu já identifico a coisa. Entendeu? Já falo, putz, olha, eu falei mal. Aí não é assim porque, não vou falar mal porque é pecado. Não vou fazer isso porque é errado. Não, é porque eu quero ter resposta. Eu quero que a coisa funcione. Então como é que eu vou fazer? Eu vou dar o tiro certo, entendeu? Entender de lei de atração, entender das leis universais, é saber dar o tiro certo. Porque até esse poder que você tem, que eu tenho, foi otorgado por Deus. Nós somos Deus em ação. Deus habita em nós. Tá? Oi, Caterine! Ai, que linda! Gratidão, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui o que a Elba falou. Ju, essa atitude serve também para dizer o que sente para o outro e você não diz porque tem medo? Então, nisso daí, aí tem uma coisa por trás. Esse negócio da gente ter medo de dizer o que a gente sente para o outro já mostra uma insegurança da gente, né? Que a gente precisa tratar. Tô insegura por quê? Tenho medo do quê? O medo sempre vai nos travar, tá? Então, assim, a gente precisa perder o medo do medo. Não tem que ter medo de desagradar o outro. Quando eu fico com medo de colocar as coisas pro outro, é porque eu tô com medo de desagradar. Eu tô com medo de que ele olhe pra mim e diga assim, eu não gosto. Entendeu? Faz sentido, Elba, pra você? Tá? Então, assim, eu preciso me fortalecer ao ponto de que eu possa ser eu mesma, o outro goste ou não. Então, assim, por isso que o meu trabalho terapêutico é para resgate das nossas forças internas, é de reforma íntima, é um convite para reforma íntima, para identificar esses padrões que não estão bons, que não trabalham ao meu favor, ver onde é que eu estou falhando comigo. Não é para o outro, nem para... Não, é para mim. Para resgatar as minhas forças. E aí ver o que é que eu estou fazendo que não está soando bem, não está ressoando como eu gostaria, não está me dando o resultado que eu gostaria. Porque eu quero amar, eu quero ser amada, eu quero ter dinheiro, eu quero ter meus sonhos realizados, eu quero ter meus projetos dando certo. Não estou conseguindo. Se eu não estou conseguindo, eu estou dizendo para vocês, é porque vocês estão vibrando de forma errada. Vocês não estão vibrando, não estão fluindo no amor, na positividade. Está fluindo no medo. No medo, na mágoa, na raiva, na negatividade. Porque assim, só existe duas forças propulsoras no universo. O amor e o medo. Por trás do amor, aí você fala, mas eu vibro alegria. É amor. Mas eu vibro confiança. É amor por si próprio. Mas eu tenho raiva, eu não tenho medo, eu tenho raiva. Nada mais é do que o medo. Medo de tomar um fora, o medo de não dar certo, o medo de... Enfim, por trás dessas duas forças são as outras. É apenas vertentes, tá? Então, essa é a grande sacada. Observe o que você está fazendo e comece a colocar novas impressões. Por isso que eu insisto com vocês o ciclo da gratidão, o ciclo do Ho'oponopono, e agora eu estou fazendo as lives falando das nossas forças internas. Tá? Porque é possível, tá? Reprogramação mental não é um bicho de 7 cabeças. É assim que se faz. É modificando as minhas crenças internas. Não é querendo mudar o outro, tá? Então, assim, observe onde você tem medo. É aí que você tem que ir. É isso que você precisa mudar.
Ah, eu morro de medo disso. É aí que você tem que mudar. Ah, eu morro de medo de ficar doente. Com certeza você pensa muito em doença. Tá? Porque a tua vibração tá aí. Faz sentido pra vocês? Oi, Bia! Lindão! Tô te esperando aqui, hein? Pra gente tomar aquele vinho. Vinho dos bons. Tô esperando. Edilza tá dizendo, eu no comando. Eu no comando. Foi Deus que nos deu. Olha, sabe por que Jesus realizava milagres? Porque ele tinha voz de comando. Ele era conectado com o Pai. Tá? E ele fala o quê? Se você crer, você vai fazer coisas até maiores do que eu. Iguais ou maiores. Só que a gente não crê. A gente crê mais no poder do outro do que no nosso mesmo. Né? Então, assim, a oração do outro vale mais. Ah, eu tô aqui falando pra você, aí eu falo pra você uma palavra, você pega ela como verdade, mas a tua intuição fala pra você, ah, não, é bobagem isso. Mas você é Deus em ação, tá? Para de ficar dando o seu poder pro outro. Tá? Reconheça, sim, a gente reconhece que o outro pode ser inspiração pra gente. Eu até aceito que vocês possam assim se inspirar em mim, eu fico grata. Mas eu não sou melhor do que vocês. Tudo que eu faço, que eu falo, que eu tô passando para vocês, vocês também têm tá tudo com vocês. Eu falo para as minhas clientes, a resposta já está em vocês. Eu só vou te ajudar a lembrar do teu poder, a lembrar da tua força interior, que você em algum lugar você esqueceu que você tem isso. Você esqueceu que você pode isso. Então eu, como facilitadora, como terapeuta, como Theta Healer, como uma psicoterapeuta quântica, o meu trabalho não é dar resposta, não é resolver a tua vida, porque todas as respostas já estão dentro de você. Mas é te ajudar a lembrar disso. Né? E assim, é fantástico, porque assim, quando a gente começa a fazer esse trabalho de rememorizar, e eu começo a falar, a pessoa fala, puxa, é mesmo, eu sei, é mesmo, eu consigo. É mesmo, eu dou conta. Claro que dá, porque você é maravilhosa. Somos divas e divos. Tá? Então esse é o meu convite para você. Aquilo que você tem medo, essa é a pista. Ah, eu tenho medo de morrer. Anda pensando muito em morte. Tá? Então assim, ressignifique isso. Eu tenho medo do futuro. O que você vai fazer com o medo do futuro? Que futuro? Não existe futuro. Existe o aqui e agora. Venha para a realidade. Traga para a realidade. Tá? Então, assim, não deixe a sua mente dominar. Você é senhor da tua mente. Eu no comando. Abaixo de Deus eu me basto. Eu no comando. Deus nos deu isso. Tá? Deus habita em você. E através de você. Então, se você ficar esperando um milagre, esperando que alguém... Nada vai acontecer. Vai continuar acontecendo mais do mesmo. Porque é isso que você está reverberando, tá? E é isso. Gostaram, gente? Falem pra mim se vocês gostaram. Se vocês acharam que vale a pena essa live. Compartilha. Manda para um amigo. Marca um amigo. Tá? E vamos treinar. Que é assim que a gente vai mudando. Então, assim, tire 5 minutinhos do seu dia. 3 minutinhos para você pensar, sentir aquilo que você quer, como se já fosse real. E vai mudando o seu padrão, tá? Então assim, se você tem o hábito de sair com as pessoas para ficar falando mal dos outros, aquela coisa que a gente fala, não tô falando mal, tô falando a verdade, mas tá ruminando, tudo que você fala tem poder de criação. Então, cancela. Deixa o outro fazer o que ele quiser da vida dele, faça da tua. Tá? E começa a ver resultado na tua vida. Vamos ser felizes, vamos realizar, vamos criar força, a nossa força ao nosso favor, vamos trazer para a nossa realidade o que a gente quer ser feliz no amor, para de ficar falando mal dos homens, quer ter uma vida harmoniosa, para de falar mal da política, para de ficar reclamando, testa pelo menos por 30 dias, aí depois você pode me dar a resposta. Pode vir, eu te dou liberdade de expressão até no meu Face. Porque tudo isso que eu tô falando, eu estudo. E estudei e continuo estudando e pratico na minha vida. Então eu desafio você a fazer isso, a treinar isso por pelo menos 30 dias.
tá? Os estudos científicos comprovam que 21 dias que você começa a treinar a tua mente por um novo hábito, alguma coisa, a nossa mente já incorpora aquilo como uma verdade. Mas eu sou chata. Eu quero 21 dias mais uma semana, que é para fincar mesmo. Para ficar na nossa vida de verdade. Então, assim, todo hábito, tudo aquilo que você quiser, faça 30 dias daquilo. Pratique o que eu tô falando. Gratidão, perdão, né? A mente positiva com aquilo que a gente quer. E me diga se você não alcançou. Eu desafio, eu dou meu Face para você entrar aí e fazer uma live. Ah, tudo que a Ju falou é bobagem. Fiz 30 dias, tararã, testei, não funciona. Eu te desafio, tá bom? Quero ver mudanças, quero que você me fale. Estou fazendo, comecei e a coisa mudou. Mara, linda, gratidão. Que bom que você está aqui, Mara. Mara também é terapeuta. Queria que você fosse daqui pertinho para você fazer umas massagens em mim. Afinar minha cintura. Deixa eu ver, a Adriana falou o quê? O que a Adriana falou? Ela falou assim, peraí, o que devemos falar gratidão. O que nós devemos falar é aquilo que a gente quer que aconteça. Se você não quer desgraça, não fale de desgraça. Não se conecte com isso. Todo o teu pensamento tem poder de criação. Pensou, conectou. Tá? Então é mais ou menos isso. Então assim, cuidado com o que pensa. Deixa eu ver aqui o que mais. Deixa eu ver se alguém... Deixa eu ver... A Elba tá falando, é basicamente desenvolver a coragem. Tão simples e tão complicado. Sim, é simples. É trabalhoso, mas não é difícil. É muito fácil, gente. É muito fácil. Se você tá no caos, pense, você conseguiu criar todo esse caos. Você consegue criar todo o inverso. Você consegue criar também o céu disso. Certo, meninas e meninos? Vamos nos falando. Gratidão por vocês estarem aqui comigo. Então, pegue esse medo a seu favor. O medo pode ser um ótimo condutor, pode ser um sinalizador de onde a gente precisa ir, o que a gente precisa fazer. Use dessa forma, tá bom? E vamos nos falando. Vamos ficando por aqui. Eu vou depois, agora eu vou ler o que vocês escreveram. Certo? Beijocas doces. Namastê.